Olá, Adri! Olá! Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada! Que felicidade a gente estar aqui. Estamos em duas mídias ao mesmo tempo. Inclusive, eu estou tentando aqui me organizar para ficar no centro das duas telas. Está um pouco difícil, porque nós estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Vocês não têm noção, gente, da felicidade que nós ficamos quando funcionou as duas mídias ao mesmo tempo. Para quem não tem muita familiaridade com essas tecnologias simultaneamente, foi realmente bem especial. Inclusive, eu vou ficar olhando mais ou menos de um para o outro, para não deixar ninguém de fora. Então, sejam muito bem-vindas. Já aproveito, a gente vai abordar muitas questões aqui interessantes para todas as mulheres que estiverem participando. Então, aproveita agora, pega essa setinha que está ali embaixo e convida a mulherada que possa estar interessada nesse assunto, que vai tocar sobre a meia-idade, porque a gente vai trazer muita coisa gostosa agora para ser compartilhada. É isso aí. Para começar, eu queria lembrar uma história de infância. Que hoje eu estava assistindo uma aula que nem tinha nada a ver com envelhecimento, nem nada disso. Tinha a ver com storytelling. Era uma aula sobre storytelling. E aí, por algum motivo, lá o professor citou a história do Peter Pan. E aí ele comentou, o Peter Pan, para quem não lembra, é aquele personagem que não envelhecia. E o arqui-inimigo dele era o Capitão Gancho. E aí ele falou assim, na verdade, aí as pessoas falam sobre síndrome de Peter Pan, das pessoas que não querem envelhecer. Mas na verdade acho que o mais correto seria síndrome de Capitão Gancho. Por quê? Porque o Capitão Gancho, o grande ódio que ele nutria pelo Peter Pan era justamente porque ele estava envelhecendo, enquanto o Peter Pan não envelhecia. E o inimigo do Capitão Gancho, por sua vez, era o Tic-Tac, aquele crocodilo que tinha engolido o relógio e ficava tic-tac, tic-tac, mostrando para o Capitão Gancho que o tempo estava passando. E o Capitão Gancho não conseguia lidar com isso, e aí despejava todo o seu ódio e sua insatisfação em cima do Peter Pan. Aí, Fernanda, eu te pergunto, você já sofreu dessa síndrome de Capitão Gancho? Eu acho que a todos os minutos da minha vida eu sofro com isso, né? E qual mulher que não está passando ali pelos 30, 35, 40 anos não começa a se preocupar realmente com esse relógio? O relógio biológico, o relógio interno e o relógio externo, né? Então, dependendo da fase da vida que a mulher está atravessando, pesa ainda mais, principalmente se ela não foi mãe e se ela ainda deseja ser mãe, o quanto isso pesa nas suas decisões, nos seus relacionamentos e na forma como ela vai conduzir a própria vida a partir dessa época. Mas sabe que eu acho que vai além disso. Isso abrange todos os sonhos que a gente tinha lá no começo da juventude e que a gente ou alcançou, mas não nos trouxe a felicidade que a gente julgava que ia ter, porque lá quando a gente é jovem e traça os planos, as metas das nossas vidas, que normalmente são baseadas em scripts de outras pessoas, a gente supõe que vai alcançar um grau de felicidade quando atingir aquilo. Tipo, quando eu fizer meu doutorado, eu vou ser totalmente feliz. E aí você alcança aquilo, faz aquele, completa o seu doutorado, e aquilo não te traz a felicidade que você esperava. E aí, você está na metade da vida, 35, 40 anos, você começa a pensar, opa, peraí, se isso que eu supunha que ia me fazer tão feliz não me trouxe aquela felicidade, e agora? Ou, por outro lado, quando você chega nessa idade e não alcançou aquelas metas, começa a vir aquela ansiedade. Tá, mas e agora? Eu não tenho mais tempo de alcançar aquelas metas. Então, o tempo começa a exercer esse tipo de pressão. Ou melhor, o tempo não exerce a pressão, a gente exerce essa pressão sobre nós mesmos em decorrência do passar do tempo. Então, primeiro, antes de te responder, tá dando eco aí no teu computador. Tipo, quando eu falo, tá dando eco do teu computador que tá gravando provavelmente no YouTube. Ah, então é isso. Então, gente que está no YouTube,
se puderem ir lá para o Instagram, eu vou ter que encerrar a transmissão no Instagram, no YouTube, infelizmente, porque não consigo resolver a questão do eco. Deixa eu só tentar aqui de outra forma. E agora, tá me escutando? Agora tá perfeito, tô super te escutando, mas ainda tem eco. Então, infelizmente, pessoal do YouTube, vou ter que encerrar aqui. Por favor, vão lá para o Instagram que estaremos lá. Muito obrigada e um beijo. Voltamos aqui. Voltamos à programação normal. Deixa eu só arrumar aqui. Questões técnicas, gente, tudo normal. Voltamos. Agora sim, agora tá sem eco. Tá. Então, para responder a tua pergunta, que eu acho que foi uma colocação muito interessante, a gente vai ver que na primeira fase da vida, na primeira metade da vida, é muito comum a gente estruturar os nossos sonhos baseados naquilo que a sociedade quer, naquilo que a família quer, naquilo que a gente acredita que seja o melhor para nós, porque alguém disse que aquilo era bom para nós. Então, é inevitável chegarmos ali na metade da vida, onde todos os sonhos mais profundos que a gente guarda dentro da nossa alma comecem a latejar dentro de nós, pedindo passagem, né? Aqueles sonhos que muitas vezes foram deixados de lado porque o pai não queria, porque a mãe não queria, porque era o trauma do pai, porque era o trauma da mãe, porque era a dor da família, e você foi impulsionada a tomar essa responsabilidade desde muito cedo na sua vida, assumindo uma identidade que não é compatível muitas vezes com aquilo que a tua alma queria, que o teu coração ansiava, e quando a gente chega na metade da vida, tudo isso vai bater a nossa porta para que a gente possa, então, reciclar esses sonhos, né? Claro que muitas vezes se você tinha, sei lá, um sonho de ser bailarina, com 35, 40 anos, você não vai conseguir ser uma bailarina. Contudo, você pode adaptar isso para que isso possa fazer parte de uma rotina ao ponto de te inspirar, de te abastecer, de te preencher, né? Então, a gente vai ver que nessa metade da vida, quando ela bate na porta, trazendo esses sonhos deixados de lado, essas identidades que a gente não permitiu que aflorassem dentro de nós, elas vão contar bastante como um processo de decisão daqui para frente, né? Eu acho que essa questão da maternidade, ela é, sim, muito crucial na vida de uma mulher, mas eu acho que limitar as questões da ansiedade da metade da vida à maternidade é muito reducionista, porque as mulheres têm um tanto de facetas e um tanto de identidades mesmo, um tanto de coisas que elas quiseram construir, que elas querem construir, que ainda vão construir, que são os mais variados. Então, eu acho que a maternidade é, sim, uma questão importante, tanto para as mulheres que optaram por não ter filhos e agora querem rever a situação, quanto até mesmo pelas mulheres que tiveram filhos e nessa faixa etária começam a ver os filhos se tornando independentes, algumas vezes já saindo de casa. E aí é outra questão que também mexe com elas, essa questão do ninho vazio, da independência dos filhos, que é uma parte importante da construção da identidade do próprio filho, mas pesa. Eu não sou mãe, mas eu imagino que pese muito para uma mãe ver a sua cria se tornando independente e alçando seus próprios voos. Sabe que a Shirley colocou uma pergunta aqui no chat bem interessante. Quando termina de criar jovem, sendo mãe solteira, e já parou de criar, o que faz depois? Se reinventa. É isso que a gente faz depois, a gente se reinventa. A gente descobre que nós somos uma unidade, que nós somos individual. Porque quem foi mãe solteira, como mãe muito jovem, como eu fui mãe com 18 anos, a gente perde a nossa identidade. Quem era a Fernanda? Então, quando a minha filha começou a caminhar sozinha, né, no sentido de ter a própria vida, os próprios sonhos, as próprias vontades, eu tive que buscar uma reinvenção dentro de mim, já próxima dos 40 anos, no sentido de, quem é a Fernanda que não é a mãe? Quem é a Fernanda que não é aquela que está sempre dando conta de um filho? E principalmente, quem é a Fernanda sem a desculpa de ser mãe? Porque a maternidade também esconde muito a mulher de realizar os seus sonhos e entra muito nisso que a Adriana acabou de falar, né? O quanto nós mulheres nos escondemos atrás de uma maternidade para que a gente não veja as nossas próprias questões. E, por consequência, muitas vezes acaba projetando nesses filhos
o peso daquilo que não foi realizado por nós mesmas. Então, eu falo isso por experiência própria, porque também fiz isso de forma inconsciente com a minha filha, né? E vejo muitas mulheres fazendo isso com seus próprios filhos. Tanto que a gente vai ver hoje uma geração de crianças super comprometidas e super atarefadas. São crianças que não são crianças. A criança está fazendo 50 milhões de coisas que, na verdade, é tudo aquilo que o pai ou a mãe não conseguiu fazer na sua própria infância e que hoje estão recebendo a carga daquilo que eles não puderam fazer. E a maternidade é um dos papéis mais fortes, mais importantes das mulheres, mas também são utilizados vários outros papéis para esse subterfúgio de não olhar para si mesma, não viver a sua própria identidade, aquilo que realmente faz sentido. Que seja uma profissão, eu agora sou a diretora da empresa, então eu não preciso olhar para outras questões, ou eu preciso cuidar dos meus pais, então essa é a minha prioridade, eu não vou olhar para mim. Ou whatever, eu sou a esposa, então eu tenho que cuidar das questões do meu casamento, da minha casa, então não vou olhar para mim. Então a gente vai inconscientemente adotando esses papéis para fugir de encarar as nossas verdadeiras necessidades. Só que chega um momento da vida, aí na metade da vida, em que essas coisas vêm, batem na nossa porta, porque tentamos deixar embaixo do tapete, só que chega nessa fase em que o consciente e o inconsciente se aproximam e elas vêm e batem insistentemente até a gente abrir essa porta, né, Fê? E normalmente elas batem através de alguma doença, elas batem através de ansiedade, elas batem através da codependência emocional, de uma síndrome como a síndrome da impostura, elas batem de várias formas, não apenas emocionais, não apenas mentais, mas muitas vezes física, te levando para uma doença. Então, assim, normalmente quando a gente está num nível de estresse muito alto, numa ansiedade muito alta, é porque a gente está muito longe da gente. E de algum jeito eu estou tentando segurar, sustentar, né? Uma identidade que já não cabe mais com os propósitos da tua própria alma e do teu processo de evolução. Bem como a Adriana colocou ali, o inconsciente se aproxima muito do consciente nesse momento, nesses 35, 40 anos, trazendo à luz da nossa consciência tudo aquilo que ficou para trás, que eu tomei outras escolhas baseadas nas necessidades, vontades ou crenças dos outros, mas que não na minha própria verdade. Então a gente chega ali numa hora do checkmate. Então eu já não sou mais a dona de casa, eu já não sou mais só a esposa, eu não sou mais a empresária, a funcionária, a colaboradora, eu não sou mais a mãe, eu não sou mais a namorada, mas eu sou eu. E quem sou eu? O que existe dentro de mim? O que me dá alegria ou felicidade? E aí vem essa questão de e agora? A dúvida, quem eu sou, se não sou se essa identidade não é a que me serve, qual é a que me serve? E a ansiedade de perceber, nosso tempo está passando. Se eu não viver agora aquilo que eu tenho para viver, eu não vou ter uma outra oportunidade. A gente também se dá conta da nossa própria mortalidade, da nossa própria finitude, porque os pais começam a envelhecer, eventualmente morrer, os amigos também, vêm as doenças. Então a gente se dá conta de que a gente não tem mais a vida inteira pela frente e temos que fazer o melhor de toda a vida que ainda nos resta, que é bastante. Se a gente ficar a partir dos 50 anos, uma mulher tem muitas décadas ainda pela frente, ficar todo esse tempo se lamentando pelo tempo que passou, olha quanto tempo perdido vai ser. Então é um momento muito crucial na medida em que o envelhecimento está nos incomodando muito. O envelhecimento começa a pesar. O envelhecimento é uma carga muito pesada para as mulheres, principalmente no Brasil, onde a gente tem um culto à juventude. E aí é muito difícil equilibrar todas essas coisas na balança. É a perda da juventude, é a ansiedade de buscar uma outra identidade e não saber exatamente qual é. Então fica muito difícil, não é à toa que tantas mulheres nessa faixa etária, a partir dos 35 até os 50, varia muito de mulher para mulher, começam a entrar a fazer escolhas equivocadas, a agir por impulso, a não conseguir estabelecer objetivos claros, porque estão imersas na confusão. E normalmente a gente vai ver que a maioria das mulheres, elas estão imersas numa confusão emocional dentro dos seus próprios relacionamentos, né? É onde mais pega. E o medo que está por trás
é muito medo de ficar sozinha. Então a pessoa, a mulher vai ficando, não, eu tenho tanto medo de ficar sozinha que eu vou ficando aqui, mas aquilo se torna insuportável, o tempo vai passando, ela começa a se ver, nossa, eu tô ficando velha, vou perder para uma outra menininha que de repente vai chegar, porque toda a base de estrutura de vida dela foi construída no externo. Se a minha aparência é bonita, eu mantenho um relacionamento. Se eu tenho um status, se eu tenho um rótulo, se eu tenho uma profissão de sucesso, então eu vou ser importante, então eu vou ser preservada. Só que não. A gente vai ver que muito do valor da mulher não necessariamente é aquilo que ela está externamente focada, mas é aquilo que ela está internamente conectada. E o quanto falta da mulher estar conectada com ela internamente, que vem a partir não apenas da sua própria energia feminina, mas dos seus próprios sonhos, das suas próprias vontades, de tomar decisões baseadas naquilo que é importante para ela e que entre em ressonância com quem está ao seu lado, porque é isso que vai trazer felicidade e alegria. Eu diria que até rejuvenesce quando a gente conecta com essa fonte interior, né? Mas o quanto muitas vezes as mulheres foram deixando essa conexão interna de lado, então chega nessa metade da vida com 50 milhões de coisas explodindo ao mesmo tempo, que não sabe muitas vezes nem por onde que começa. E é realmente muito difícil, porque a gente estava falando no começo sobre a síndrome do Capitão Gancho, brincando sobre a síndrome do Capitão Gancho. E envelhecer é realmente um desafio para uma mulher. Eu já tive muito mais a síndrome do Capitão Gancho, mas ainda tenho e hoje lido muito bem com o fato de estar envelhecendo, mas não é todo dia que eu tô ok com o fato de estar ficando mais velho, não é todo dia que eu tô ok em olhar para o espelho e ver que eu tenho rugas, e ver que a minha pele não tá tão firme, e ver que meu corpo não tem o mesmo tônus. Então, é uma questão de buscar sempre um equilíbrio. Claro que eu não sou contrária a fazer procedimentos, faço botox, enfim. Mas é buscar um equilíbrio entre esse externo, que é importante para a gente também, e esse Fundamental. interno, que muitas vezes a gente deixou ali escondidinho em função de supervalorizar o externo. Então, também é um bom momento para buscar esse equilíbrio. E para encontrar esse equilíbrio, é fundamental a gente fazer uma boa gestão emocional, é a gente conhecer as nossas emoções, saber quais delas são gatilhos para a gente e conseguir administrá-las. Isso é fundamental para que a gente consiga levar bem esse caminho. Claro, porque boa parte, inclusive, do envelhecimento de uma mulher, da pele, ou do envelhecimento precoce de uma mulher, se dá. Eu caminho às vezes na rua e vejo mulheres sisudas. Sabe quando a pessoa está sisuda porque ela está tensa, porque ela está nervosa, porque ela está num trabalho que não gosta, porque ela está num relacionamento que não satisfaz, porque ela está com 50 milhões de problemas que ela não sabe como resolver e aquilo pesa a face, aquilo pesa o corpo. Daí ela vai compensar como? Ou bebendo, ou comendo, ou se viciando em outras coisas que vão danificar o próprio corpo. Quantas são as mulheres que às vezes eu pergunto, elas tomaram um copo de água por dia? Gente, um copo de água. A média são no mínimo 2 litros de água. A mulher tomou 250 ml. O corpo não dá conta. Então, é claro que o corpo ele vai começar a subtrair energia de algumas outras partes para poder se autossustentar. Então, a gente vai ver que nós somos sistêmicos, nós não somos setorizados. E muitas mulheres estão vivendo só na sua cabeça, só no controle, tentando controlar coisas que são completamente incontroláveis. Então, ela para de mergulhar em si e entender quais são suas necessidades, quais são as suas emoções, quais são as suas. O que realmente ela precisa naquele momento para a sua vida. Que daí vem de encontro com o que tu falou, né? Que é vir para a realidade. A gente está tão presa de que a morte nunca vai acontecer ou de que amanhã eu resolvo, que eu não venho para o hoje para resolver a minha própria vida. Eu não venho para agora. Não, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço. E daí ela vai se deixando sempre por último, em último, né? Em última opção, em último cuidado. Ela sempre vai ser a última. Ela vai ter cuidado de todo mundo, ela vai ter resolvido as questões da vida de todo mundo. Mas as dela, ela não resolve, vai deixando sempre lá para trás.
Poxa, quantas são as mulheres que eu atendo em consultório que eram para elas continuarem a terapia, daí vão parando. Ah, não, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo, porque daí é o meu marido isso, o meu marido aquilo. Tá, mas e você? E você? Porque a qualidade da tua vida depende única e exclusivamente de você. E você está se deixando de lado? Mas é uma escolha. Isso tem um preço. Sempre vai ter um preço. Seja um preço físico, um preço emocional, um preço na tua própria vida e até mesmo o tic-tac do relógio ali, do Capitão Gancho, que está o tempo inteiro dentro da tua cabeça, mesmo que de forma inconsciente, te cobrando tudo isso. Quando a gente não tá nesse equilíbrio, ou pelo menos buscando esse equilíbrio, buscando esse autoconhecimento, buscando descobrir o que faz sentido para a gente de verdade, quais são os caminhos que é para que a gente possa alcançar esses objetivos de uma maneira concreta, fica muito mais difícil lidar com as pressões externas, essas pressões pela juventude eterna, pela beleza eterna, pelo estar sempre disponível para todo mundo. Fica muito mais difícil dizer os nãos que a gente precisa dizer para construir novos caminhos, que é muito fácil quando a gente tem lá nossos 18 anos, estabelecer alguns caminhos, porque a gente acha que aqueles são os corretos, porque todo mundo diz que são os corretos, e é o nível de consciência que a gente tem naquele momento. Então, ok, foi feito, foram as escolhas e tudo certo. Mas agora a gente tem muito mais conhecimento, a gente tem muito mais bagagem, muito mais experiência. Não necessariamente, que eu sempre falo, não necessariamente mais sabedoria, porque a sabedoria a gente usa a experiência para criar sabedoria, mas não é um processo automático. Mas temos muita bagagem para distinguir o que serve e o que não serve para a gente. Então, nesse momento, se a gente ficar super receptiva às pressões externas, também vai ficar muito mais difícil distinguir e escolher quais são os caminhos a serem seguidos. Exatamente. Porque para pensar, né? Se toda a minha vida foi estruturada naquilo que os outros queriam que eu fosse, quando chega na metade da vida e eu não sei quem eu sou, eu não consigo mais tomar decisões. Eu vou sempre tomar decisões baseadas naquilo que é, entre aspas, né, politicamente correto. Você não tem identidade, você não tem voz, você não tem posicionamento, você não tem limite, você não tem nada. Você é vazia, você é oca. Então, qualquer vento te leva, qualquer pessoa te leva, qualquer situação te leva, e esse não é o papel em essência de uma mulher. O papel em essência de uma mulher é muito mais profundo do que isso. Tem uma pergunta de uma pessoa que estava aqui, né? Quer dizer, não sei se ela está ainda, mas estava ali atrás, que ela colocou assim que, deixa eu só ler aqui, que eu acho que é pertinente, né? E tanto assim que eu já não posso ter mais filhos e sinto que no meu relacionamento atual, que se não tenho filhos para ele, não sei como levar um namoro. Então, assim, o que é estar com uma outra pessoa? O que é ocupar a tua vida? No mínimo, você tem que ter a consciência, como a Adriana falou, quais são os teus valores, quem é você, o que você precisa na sua vida, não é o que o outro precisa. O que o outro precisa tem que entrar em ressonância com o que você precisa e assim se constrói um futuro em conjunto com uma outra pessoa. E optando ou não por ter filhos, a questão é, por que você está com uma pessoa que não entra em ressonância com aquilo que você precisa? Que são os teus valores? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer, quais são os teus valores? O que você quer para a sua vida? Para que você possa não simplesmente ser levada por um relacionamento. Ah, então estou num relacionamento. Quando você vai ver, você está num relacionamento porque você não quer ficar sozinha. Porque você se acha velha, porque ele te aceita. E não porque realmente entra em ressonância com valores, com bem-estar, com cuidado e com aí sim construir um futuro juntos, de bem-estar para os dois. Agora que tu falou, eu tô ficando velha, eu fiquei pensando quantas vezes eu já disse isso para mim mesma. Quando eu vou tentar alguma coisa, quando eu penso em aprender alguma outra coisa, quando eu penso em fazer alguma coisa diferente, quantas vezes já me peguei, e inconscientemente, tá? Não é um negócio que passa pelo racional, pensando, mas eu tô velha demais para isso. O quanto a gente se limita óbvio que a gente tem toda uma carga externa que também nos impõe essa limitação, como se a partir dos 40 a gente já não pudesse fazer muita coisa, a gente já não pode mais usar certo tipo de maquiagem, certo tipo de cabelo, não pode ter namorado de certa idade, tem que se comportar
de acordo com um protocolo. E aí a gente aceita isso, a gente interioriza isso e vem essa, quero fazer tal coisa, nossa, mas eu tô muito velha para isso, então eu não vou fazer, então eu vou ficar na mesma, então eu não vou sair dessa zona de conforto que me impede de crescer. Por isso que é tão importante a gente realmente compreender de qual sistema familiar eu vim, qual é a história que tem ali atrás, porque muito das crenças de eu estou velha vem muitas vezes de histórias que te contaram ali atrás e que você passa a acreditar naquilo como se fossem suas. Então, daqui a pouco, essa era uma frase que a tua mãe falava quando ela tinha 30 anos, e lá naquela época, sei lá, 50, 60 anos atrás, com 30 anos era velha, mas hoje 40 anos, eu sou jovem, eu me amo com 40 anos, eu não troco meus 40 anos pelos meus 20 nem pelos meus 30, eu estou me amando com 40 anos. E eu não sou velha. Só que são conceitos e crenças que a gente vem carregando, que a gente vem trazendo e que já não fazem mais sentido para a vida que a gente está levando hoje, mas ainda estão muito enraizados dentro da nossa psique, trazendo muitas vezes essas questões que vão fazendo com que a mulher vá perdendo a sua própria autoestima, a sua capacidade de renovar, a sua capacidade de inovar, a sua capacidade de criar um novo para a sua própria vida, porque ela está presa numa crença de 1612 que não conta mais com a verdade nem a realidade daquilo que se apresenta hoje no mundo. Onde é que você está presa? Já faz uns anos que eu pesquiso essa questão da metade da vida para as mulheres, e o que eu percebo é que o mais comum é que seja retratada a vitalidade das mulheres nessa faixa etária e o bem-estar físico. Porque nós, eu tenho 44, você tem 40, a gente está super bem, a gente frequenta inclusive a mesma academia, a gente se alimenta bem, estamos bem de saúde, estamos bem fisicamente. E é como se isso fosse suficiente para dizer que, ok, nós somos mulheres poderosas aos 40 e poucos anos. Só que vai muito além disso. Entra na questão de como é que eu estou lidando com as minhas emoções e o quão completa eu estou com as escolhas que eu fiz e que eu estou vivendo e que eu ainda tenho pela frente. Porque a gente está literalmente na metade da vida, talvez até menos. A perspectiva de longevidade só aumenta. Então, imagina só se eu estou ótima fisicamente, mas por dentro eu estou ainda vivendo escolhas que eu fiz porque eu não tinha consciência ou eu tive que abrir mão de outras coisas que eram importantes para mim. O que é autoestima numa mulher ou num ser humano, vamos colocar assim, né? Vamos generalizar porque é isso. O que é autoestima numa pessoa, se não a capacidade de aceitar o próprio destino? Se não a capacidade de chegar aqui aos 35, 30, 40, 50 anos e dizer para si mesma: uau, que vida que eu levei! Certo, errado, com os meus acertos, com os meus erros, com as minhas tropeçadas ou não. Uau, como eu me amo por ter vivido tudo isso. Só que a maioria de nós chega aqui nos 30, 40, 50 anos como, cara, que merda que eu fiz aquilo lá, que saco que eu fiz, ainda se chicoteia, se critica. Se você pudesse, você voltava no tempo ainda. Então é como se você tivesse preso lá naquele momento. Então o quanto de energia, o quanto de vitalidade você tira de você suprime de você, quando você chega nessa faixa de vida e começa a se dar conta, ai, que merda de vida que eu levei, né? Que escolhas erradas que eu levei. Que autoestima você vai ter? Não adianta se plastificar, não adianta ter o cabelo da hora, o rosto da hora, se encher de botox, fazer qualquer tipo de procedimento, ser magra a um custo muito alto, quimicamente falando, para o teu corpo, se dentro de você não consegue se aceitar em tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer na sua vida e que te trouxe até onde você está hoje. Então, isso para mim, autoestima é a concordância com tudo aquilo que você viveu até agora e que te trouxe até aqui, que te faz ser alguém melhor. Melhor porque você hoje toma consciência de que fiz merda, né? Dei rapadinha básica na vida, quem nunca? Mas eu tô aqui, eu tô com a minha dignidade em dia de que, ok, tô vivendo, tô acertando, tô errando, mas eu tô vivendo, tô fazendo o melhor que eu posso. Isso te dá impulso para que a tua autoestima aumente e para que você possa então ter essa força, como a Adriana falou, de tentar de novo, de fazer diferente, de ok, deixa eu arriscar.
A finitude da vida está aqui, daqui a pouco eu vou morrer e não sei quando. A gente tem a expectativa aí que seja a partir dos 80, 90 anos, mas e aí? Não sei. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, eu não sou. Eu não controlo a vida. A pergunta é, como que você vai morrer se você fosse morrer hoje? E essa questão da morte, da aproximação da finitude, é algo que nos acomete quando a gente perde alguém próximo. Me diz se não é assim contigo. Quando você escuta de alguém que morreu de alguma doença com a nossa idade, e aí vem aquele negócio, nossa, poderia ter sido eu. A minha vida também poderia acabar daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a poucos anos. E naquele momento aquilo causa um efeito em nós. Mas a gente acaba entrando na roda viva. E aí começa a viver um dia depois do outro e o deixar para amanhã. Amanhã eu cuido de mim. Amanhã eu faço aquele curso. Amanhã eu leio aquele livro. Ou de repente, agora eu já estou velha demais para isso. Então a gente tem esses episódios quando alguma coisa externa nos balança de peraí, preciso fazer o melhor da minha vida agora, mas depois, se a gente não se mantiver com essa consciência, acaba a roda, a avalanche passando por cima da gente. E quais são os sentimentos internos que impactam isso, né? Que emperram a nossa vida? A vergonha, a culpa, a arrogância, o orgulho. Então, verifica dentro de ti o quanto esses elementos aqui estão ativados, porque a ativação deles dentro de ti vai te impedir de você viver, vai te impedir de tomar decisões que te vulnerabilizem, porque é aquela história, a gente foi tão ensinado lá atrás, né, de que eu tenho que dar conta, eu tenho que ter a carreira de sucesso, eu tenho que mostrar que eu posso, eu tenho que provar isso, eu tenho que provar aquilo, seja por questões sistêmicas, inconscientes, ou sociedade, ou escola, que você acredita que você tem que ser o melhor, a melhor, que você tem que ser perfeito. E, gente, o perfeito é morto. Olha para a natureza, tudo que chega no ápice da sua perfeição morre. Isso é a vulnerabilidade da imperfeição que está buscando se desenvolver. Percebe o quanto isso é viver. E daí a gente vai deixando de lado a vida para tentar ser perfeita. Mas na perfeição, eu não interajo com ninguém, porque somos todos imperfeitos. Todo mundo tem as suas questões para serem tratadas. Todo mundo tem as suas questões para serem aprofundadas. Mas se eu só fico nessa máscara de perfeição, eu não interajo, eu não vivo. Eu não experimento, eu não sinto. Como a Adriana falou, eu não sinto. Eu não tenho emoção. Eu sou inerte, gente. Então você vai... Pode falar, perdão. Ou, que também é muito grave, eu fico à mercê das minhas emoções. Eu só reajo. Eu não conheço as minhas emoções. Eu não sei o que desperta as minhas emoções. Não sei o que eu faço a partir dessas emoções. Então eu só vou seguindo a vida. Eu não tomo a vida para mim. Eu deixo que a vida me leve. Deixa a vida me levar, vida leva No mau sentido. É lógico, mas eu trouxe essa música justamente para trazer essa consciência, né? No sentido de que muitas vezes as pessoas dizem assim, vou deixar a vida fluir. Tá, mas fluir para onde? Fluir, tá, fluir legal, é legal deixar fluir, deixa as coisas mais leves. Mas para onde? Para onde você está deixando fluir que você não está tomando consciência de para onde ela está indo? Senão qualquer lugar serve, aquilo que a gente falou lá atrás, senão qualquer lugar serve, qualquer pessoa serve, qualquer momento serve, tudo certo. Só que você não está existindo na sua própria vida. Então, o que a gente está falando aqui, penso eu, né, Adri, e talvez tu possa concordar, o que a gente está falando aqui se trata de existir. De existir, seja em qual fase da vida que você estiver. Existir. E para existir, a gente tem que estar na realidade. E na realidade... que ela é limitada e está na realidade limitada, significa o quê? Eu preciso concordar com aquilo que se apresenta. Essa é a Fernanda. Tem um monte de acerto, mas também tem um monte de erro. E essa é a Fernanda. E se eu não souber me amar e principalmente me acolher, ter
compaixão por aquilo que eu fiz de errado, e ok, vamos deixar lá, mas deixa eu aprender com isso e tomar isso como uma fonte de força para fazer um movimento diferente, você não está existindo, porque você não está sentindo. Você está na tua cabeça, está resolvendo, às vezes, as coisas aqui na tua cabeça, mas vir para a realidade, interagir com outra pessoa, se mostrar vulnerável, existir, você não está. E eu vejo isso como um grande desafio entre, como a gente já falou no podcast, entre o sentir, o pensar e o agir. Porque quando a gente está muito só em um ou muito só em outro, a gente paralisa. Ou a gente está só no pensamento, no racional, só no cabeção, então eu vou fazer isso, isso, isso e isso, e nunca faz nada. Ou você tá só no sentir, que é aquele drama, eu sofro, eu sorrio, mas eu não vou adiante. Ou você é um autômato, um robô que só reage às provocações externas. Então, se você não alcança esse equilíbrio, ou se você não busca esse equilíbrio, fica muito difícil navegar com tranquilidade nessa fase da vida que é sim muito turbulenta. De tudo que eu já estudei sobre a meia-idade, existe sim a crise da meia-idade. Ela pode ser encarada como crise, mas ela, na verdade, é uma grande potência transformadora. Justamente por tudo isso, por todas essas clarezas, esses insights que a gente vem falando até agora, que a mulher, eu falo a mulher porque nos direcionamos para o estudo feminino, os homens também sofrem com isso, mas nós mulheres sofremos um tanto mais por causa de todas essas pressões sociais a que somos submetidas desde crianças. Então, ou a Fernanda pode dizer melhor, até antes de crianças, até quando estamos sendo gestadas. Então, é muito delicado para a mulher chegar nessa fase da vida, perceber, ter todas essas percepções e não saber que caminho seguir. E é muito difícil mesmo quando a gente não consegue sair dessa confusão e obter um mínimo de clareza para definir quais são os passos que a gente precisa nesse equilíbrio entre o que a gente sente, o que a gente racionaliza a partir desses sentimentos, porque o sentir é o primeiro, né? A gente primeiro sente, muita gente diz que não, que primeiro pensa e depois sente. Bobagem, isso o cérebro não funciona assim. É comprovado cientificamente que o cérebro não funciona assim. Primeiro a gente sente, depois a gente, claro que não tem todo esse tempo, depois a gente racionaliza, as emoções viram sentimentos, a gente consegue colocar aquilo em ordem na cabeça para a partir daí agir. Só que se a gente não tiver uma certa consciência e uma habilidade em gerir essas emoções, a gente se perde nesse caminho. Basta, né? É tão comprovado cientificamente, gente, que é biológico, né? Uma das primeiras partes do teu corpo a ser formada no útero da sua mãe é a parte do cérebro reptiliana, e ali na parte do cérebro reptiliano você vai absorvendo já no útero todas as pressões físicas que estão ocorrendo ali naquele útero. Então você recebe todo o impacto químico que a tua mãe tem, das emoções que ela então desenvolve a partir daquilo que lhe acontece. Então imagina, somos um aglomerado de emoções e sentimentos. O processar a informação emocional, ela vem muito depois na nossa vida, apesar de o cérebro estar formado já dentro ali da barriguinha da mãe, você vai começar a processar informações na sua vida a partir dos 4, 5 anos, tanto que a maioria de nós vai ter o quê? Lembranças ou vagas lembranças, porque é quando o nosso cérebro começa a processar informações a partir dessa idade. Então, isso que a Adriana está falando é muito essencial. Nós somos puramente emoções e sensações. E chega em momentos da nossa vida, em função de traumas, em função de questões sistêmicas, que a gente vai se desconectando do corpo e a gente vai ficando só na cabeça e achando que a gente resolve a nossa vida só na cabeça. E é importante ter essas informações na nossa cabeça para destrinchar, mas se a gente não tiver essa conexão com esse corpo ao ponto de, tá, mas onde é que tá vindo essa reação tão absurda, esse choro desesperador ou esse medo que me toma o corpo, que não me permite dar um passo a mais ou um passo para trás ou um passo para frente? De onde vem isso?
Senão você vai ficar paralisado na eterna repetição do mesmo, que é o que a gente é convidado a quebrar quando chega nessa metade da vida, né? Onde essas questões começam a aflorar e pedindo, olha só, eu estava aqui até agora, só que tu não me viu, então vamos começar a me ver? Eu preciso aparecer para que você possa ser mais autêntico, mais autêntica, mais compatível com aquilo que é a tua verdade. Repetindo aquilo que a gente falou no início da live, vem falando sempre, né? Nós somos um acumulado de experiências que não são nem nossas. Olha quanto na nossa infância a gente não recebe de comentários do pai, da mãe, do meio, de que, como a gente falou, ai, tô ficando velha, tua avó falava isso. Lá em 1612 era até compatível, né? A gente não tinha toda essa estrutura de bem-estar que nós temos hoje. Então, uma mulher com 30, 40 anos, que tinha 40 filhos, era uma mulher que chegava naquela idade velha, se sentindo velha, porque o corpo estava desgastado, mas não é essa informação mais compatível com o tempo de vida que a gente está vivendo hoje, o momento de vida. Eu não tenho 10 filhos, a minha avó teve 15. Gente, uma mulher que tem 15 filhos, ela não teve vida. É uma mulher que chega nos seus 30, 40 anos realmente velha porque ela não teve vida, foi sugada. Eu não vivi isso, por que eu vou repetir uma crença, continuar levando tudo isso? Porque tem questões dentro de mim que eu não olhei, que eu ainda carrego. E a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso. Nessa live a gente deu uma pincelada geral em vários assuntos, não podemos nos aprofundar, porque obviamente o tempo não permite. Mas na semana que vem nós vamos fazer uma série de 3 encontros ao vivo. Vão ser na terça, na quarta e na quinta, 7, 8 e 9. E quem quiser participar, a gente vai se aprofundar nesses temas. Pode se inscrever no link que está na bio da Fernanda. E vai ser muito legal. Vocês já podem também acessar lá, entrar no grupo do WhatsApp e do Telegram, onde a gente vai mandar mais informações. Então, quem percebeu que está nesse caminho, quem percebeu que ter uma metade da vida boa e de qualidade vai muito além da aparência física e de tentar sempre correr atrás de parecer jovem, faz a inscrição, porque vai valer muito a pena, né, Fê? Ah, sem sombra de dúvidas, gente. Assim, ó, caminhar na vida, a gente às vezes acha, também vem de crenças. Quantas de vocês, ou quantos de vocês escutaram assim, não dependa de homem, ou não dependa de outras pessoas, ou dê conta de sua vida sozinha, faça sua vida sozinha. Quantos de nós escutamos isso? E introjetamos isso como sendo verdade? Isso é uma grande mentira, porque somos seres sociais, somos mamíferos, a gente precisa de outras pessoas, nós precisamos de outras pessoas, isso é real, gente. Ninguém está aqui, eu não estou aqui, se eu não precisasse do meu pai e da minha mãe, eu não estaria aqui, sabe? Eu não estaria aqui se eu não estivesse com a Adriana, eu não estaria aqui com vocês se não tivesse alguém que desenvolveu a internet e colocasse um cabo aqui na minha casa para eu poder fazer essa live. Nós precisamos de outras pessoas, isso eu quero chamar a atenção, que em processos muito profundos da nossa psique, a gente não consegue dar conta sozinha. Às vezes a gente pensa assim, vou ler um livro de autoajuda, não, estou lidando com a minha vida muito bem, obrigado. Não tá. Você está repetindo a mesma coisa, o mesmo padrão de comportamento, só que de um jeito diferente e não se dá conta. Então, o que a gente está buscando trazer aqui daqueles elementos que eu falei, né, sobre culpa, sobre vergonha, sobre arrogância, sobre timidez, enfim, todas essas coisas, o quanto isso te impede de pedir ajuda, de reconhecer que você pode trocar com uma outra pessoa. Eu tenho clientes no meu consultório que elas chegam com vergonha de falar o que elas precisam falar. E no consultório, imagina na vida. Então, essa série que a gente está trazendo na próxima semana é justamente para quem está de coração aberto, quem está disposto e disponível a se enxergar, a mergulhar um pouco mais em si, né? Para que possa transformar não a sua própria vida, mas também a vida de quem está ao seu lado. Porque são informações preciosíssimas que vão tocar de algum jeito aquilo que você precisa dentro da sua vida, trazendo transformação que você precisa e que vai impactar na vida de outras pessoas. É inevitável porque, de novo, somos seres sociais. É isso aí, gente. Então a gente vai encerrar
por aqui essa live. Já deu mais de 45 minutos. A gente sempre tenta fazer as lives mais ou menos 45 minutos para não ficar muito longo também, para ficar sempre aquele gostinho de vamos nos aprofundar. Então, se quiserem se aprofundar, façam a inscrição lá no link da bio. Continuem seguindo todo o conteúdo que a Fernanda posta aqui. Me sigam também, adri.ras. Eu não sou assim tão frequente, mas volta e meia eu posto alguma coisa que eu escrevo lá, porque o meu negócio principalmente é escrever. É um grande desafio para mim estar aqui falando. Um desafio que eu encarei na metade da vida, né, Fê? É verdade. E olha, gente, ela tem saído cada vez melhor. Eu tô super orgulhosa da Adri, ela tá super aparecendo. Era uma coisa que ela tinha extrema resistência, mas que agora está sendo quebrada justamente para poder se experimentar a partir do novo e quebrar essas resistências tão profundas dentro dela. Tá maravilhosa, tô Não adorando. que esteja sendo fácil, mas quem disse que seria fácil, não é? Então, É tô aqui verdade. colocando a cara para jogo e assim como que a gente deseja para todo mundo, para todas as mulheres que consigam nessa faixa etária descobrir o que faz o coração bater mais forte e seguir esse caminho com toda a coragem, perdendo a vergonha e seguindo adiante, porque tem muitos anos ainda pela frente e a possibilidade de que sejam os melhores da sua vida são muito grandes. É, gente, sério, a gente tem uma preciosidade nas nossas mãos que é a nossa vida. E desperdiçar a nossa vida porque a gente está carregando crenças, dores, traumas, é, que não são nem nossos ou que também são nossos, que limitam os nossos passos, é como se eu estivesse jogando essa joia fora. Então, vamos olhar para isso, né? Com carinho. Não é fácil, não é fácil, porque a gente vai ter que enfrentar muitas coisas, né? Pessoas, falar coisas, agir de forma diferente. Mas, gente, quando a gente atravessa esse momento, que é quase um parto, nascimento, lá com dor e tal, mas depois tu vê esse mundo maravilhoso que tem atrás daquilo, você diz o quê? Uau, valeu a pena. Sempre vale a pena. A Heloísa Obrigada, Adri. eu faço parecer fácil, Heloísa, eu tô toda suada aqui, tu não imagina que a dificuldade era minha, eu coloco a alcinha assim, porque eu fico toda suada, nervosa. É, mas é isso aí, é a vida real, a vida como ela é. É isso aí. Obrigada, então, a todos. Obrigada, Janice, também está sempre com a gente. E façam sua inscrição lá, sigam a gente, permaneçam conosco, porque a gente quer trazer muito conteúdo bacana aqui para vocês ainda. É isso aí, Mari, todas as meninas que participaram, mandaram mensagem. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, manda lá no meu direct ou no direct da Adri. A gente vai ter o maior prazer em compartilhar com vocês as respostas e quem sabe aí com outras pessoas, se for pertinente. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Beijo, boa Fer. noite. Beijo. Obrigada, Adri. Até a próxima. Até.